Obra Ícaro Redimido, psicografia de Gilson Freire, pelo Espírito Adamastor. Capítulo 28. O Senhor dos Canhões. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e visitamo-nos das armas da luz. Paulo, Romanos 13, 12. A tempestade dos grandes dramas humanos, quando favorecida pela colheita de seus valores edificantes, cede lugar à bonança e à quietude do espírito, redirecionando-o para novas aquisições nos infinitos panoramas da vida. As confissões de Alberto foram as mais sinceras possíveis, entregando-se ao nosso juízo e ao julgamento da lei de Deus, gravada no imo da própria consciência. Novamente andou por muitos dias sorumbático e taciturno, intimidado em nossa presença, mas não tardou a retornar à vida social, buscando-nos para o beneplácito do diálogo. Voltava agora a estampar serenidade no olhar, assegurando-nos que o Senhor, por misericórdia, opera milagres em nós, cicatrizando-nos as feridas por mais acerbas que sejam, pedindo-nos apenas o exercício do bem verdadeiro como único medicamento para todos os males. Retornava aos jardins terapêuticos, porém, denotando finalmente decisiva mudança de atitude íntima. Não o víamos mais com a máscara da angústia ou a envergar a túnica do orgulho, fazendo envenenar a alma de perigosa ufânia, deixando pender os trajes que o enfeitavam de fatuidades, suscitavam o respeito e a admiração humana. Sentia-se desnudar diante de si mesmo e da vida, e reconhecia a necessidade de cobrir agora a nudez da alma com o comedimento e abrigar-se com as vestes da simplicidade. Após alguns dias em que o deixamos meditar nas preciosas lições rememoradas e quando novas interrogações brotaram em sua alma, suscitando-lhe esclarecimentos mais profundos acerca de si mesmo, convidamo-lo para o prosseguimento de nossas tertúlias, amadurecendo o aprendizado recebido. Preparávamo-nos para a continuidade da tarefa, quando agradável surpresa interrompeu-nos a rotina dos trabalhos. Heitor, o estimado amigo, deu entrada em nosso gabinete de serviço para grande satisfação nossa. Salve, amigos! Deus seja conosco! Saudou-nos o prestimoso companheiro. Apraz-me enorme alegria tornar ao encontro de vocês, e desta vez com motivações de contentamento e gratidão. Venho agradecer-lhes pelo ingente tratamento realizado em favor de nosso amigo querido Alberto. Agora uma alma desperta para a realidade. Vejo que nosso Ícaro finalmente se ergueu das cinzas, transformado em verdadeiro fênix. Alberto deparava-se pela primeira vez com o seu desconhecido benfeitor, sem dar-se conta de que estava na presença de benemérito protetor. Recolhia-se em admiração e mutismo, porém, inundando a alma de indizível felicidade que não sabia de onde emanava. Sem entender o que se passava, deixava-se fascinar diante da portentosa figura do ceareiro iluminado que sempre nos suscitou a impressão de ter ante dos olhos alguma lendária figura apostólica. Sou Heitor e, embora não guarde qualificações suficientes para o seu benfeitor, você pode me considerar-me seu tutor espiritual, Alberto, pois sou muito mais do que um simples amigo. Alegro-me por vê-lo já refeito, depois de tantos anos de dores na colheita dos atos inconsequentes, e agradeço a Jesus reencontrá-lo no caminho de franca recuperação.
Embevecido pela aura de simpatia do magno espírito, Alberto o acomodava no coração como um verdadeiro pai, nutrindo-lhe imediato apreço, jamais experienciado de forma tão pura, não conseguindo expressar em palavras os seus sentimentos. Sua alma sorria, exultante de indizível alegria vertida das profundezas do espírito. Ainda sedento dos encantos expressivos do amor sincero, por se ver tanto tempo carente dos afetos na penosa jornada de dores e solidão. Heitor, notando-lhe o embaraço, agregou: não desejo substituir a segura orientação terapêutica que nossos amigos empreendem a seu favor, Alberto. Porém, apenas compartilhar com você deste precioso ágape espiritual, se me permite, como paciente também, pois boa parte de seus dramas igualmente me pertence. Julgo que poderei, de uma melhor forma, ajudar na restituição do verdadeiro roteiro transcorrido em sua história, pois participei ativamente de alguns dos seus momentos, aqueles normalmente ignorados pelos homens e por você mesmo, pertinentes ao lado de cá. Então o senhor é aquele a quem os amigos se referiam como tendo sido o meu guardião na vida? Perguntou finalmente Alberto. Esperava conhecê-lo com muito anseio para lhe agradecer. Por favor, não me trate por senhor. Não deixemos que as irrisórias reverências humanas apartem o sentimento de verdadeira fraternidade que nos une, respondeu Heitor com sincera modéstia. É possível que eles se referissem a mim, pois me viram muito interessado em seu caso em particular, mas se algo fiz em seu favor, não foi mais do que minha obrigação e não venho em busca de reconhecimento, pois apenas cumprir com uma tarefa que me foi confiada. Adelaide, aspargindo inquietações silenciosas, denotava compartilhar comigo enorme curiosidade por saber notícias de Catherine, porém guardamos respeito pela reserva de nosso amigo. Certamente havia ela retornado à França, aconchegando-se ao seio familiar a fim de prosseguir sua evolução na companhia de seus entes queridos, encerrando sua participação no drama a que assistíamos. Seus pensamentos buscam por Catherine, é verdade, pois a associaram à minha pessoa, bem sei. Disse-nos o amigo completamente ciente das impressões mentais que irradiávamos. Nossa irmã ainda se recupera do doloroso transe e repousa em outros campos do espírito. Não se preocupem, pois a temos sob cuidados, embora sua trajetória na vida tenha se caracterizado pela iniquidade e abjeção. Trata-se de uma alma nobre, merecedora de nossas mais puras afeições. Tratemos, contudo, de nosso Alberto, e em outro momento tornaremos a nossa boa companheira, dando-lhes a conhecer as tramas que compartilhamos nas teias do destino. Depois de trocarmos ligeiras impressões sobre os trabalhos gerais que nos requisitavam a atenção, Heitor, dando mostras de estar plenamente ciente de todos os passos até então trilhados, inseria-se naturalmente em seu curso, sem nada perturbar em seu andamento. Sem maiores delongas e dando prosseguimento ao mesmo trabalho que vínhamos realizando, tornava a consideração das aventuras terrenas de Alberto, aduzindo: está na hora de conversarmos como convém a um pai diante do filho que cresceu e precisa reconhecer as peraltices praticadas na inconsciência da adolescência, preparando-se para a madurez do espírito. Isso o ajudará a se recompor diante de si mesmo e da vida. Para isso estou aqui. Você sente que já me conhece e é verdade, somos velhos companheiros e comungamos larga experiência de vida no passado. Gostaria de abraçá-lo, agradecendo a Deus pela oportunidade de nosso reencontro, mas antes é necessário externar nossa gratidão aos amigos a quem devemos a sua recuperação.
Que o Senhor da vida lhes recompense pelo inapreciável esforço de trazê-lo à consciência de si mesmo. Sem essa colaboração, não estaríamos dialogando neste momento. Em um dia, você poderá compreender melhor isso, pois esteve à beira de aflitiva e grave queda na inconsciência. Temos muito que conversar e devemos consentir que nossos amigos participem conosco desse precioso momento de confabulações, necessário ao nosso equilíbrio. Mesmo sabendo que vamos tratar assuntos de nossa intimidade e falar das mazelas que até o momento nos habitam. E certamente ainda não podemos dispensar suas orientações terapêuticas em favor de nossas fraquezas. Embora sua alusão à nossa atuação me suscitasse uma correção quanto ao seu real valor, não me dispus a interferir em suas abalizadas e notórias considerações, reconhecendo que tais evasivas são meros polimentos sociais de nossas relações. O que realmente importa é nossa verdadeira modéstia diante de Deus, cabendo-nos aceitar como somos simples auxiliares, jamais artífices da cura de quem quer que seja. Além do mais, sua magnitude nos inibia qualquer altercação e continuamos a sorver-lhe a irradiação da simpatia e a verdadeira humildade nas singelas, porém sábias palavras, reveladoras de sua elevada condição espiritual. Sem tergiversar, prosseguiu o nobre companheiro. Ao envergar a roupagem terrena, todos, sem exceção, somos acompanhados por equipe de amigos espirituais no desempenho das diversas tarefas que nos cumprem realizar, ainda que objetivem nossa própria reforma. E você teve também o seu programa de vida pré-estabelecido. E eu, por ter amealhado pesados débitos, obstaculizando o progresso humano, em passado delituoso, assumi a participação em equipe espiritual de trabalho em prol da melhoria da vida terrena. Em decorrência de circunstâncias outras, que em breve veremos, fiquei incumbido especialmente de acompanhar-lhe os passos de perto a fim de auxiliá-lo. Estive assim presente em todos os seus percalços e aventuras na terra, Alberto. Sofri junto com você os fracassos, seus desgostos. Alegrei-me com suas vitórias e tudo fiz para ampará-lo como convinha. Conheço, portanto, sua vida como ninguém, pois ela se confunde com a minha própria. Isso me autoriza a esclarecer-lhe muitos fatos ainda nebulosos para você e para os observadores da história dos homens. Ante o assombro de Alberto, emudecido diante das realidades ocultas da vida, continuamos a ouvir Heitor, providos de imensa curiosidade. De fato, o amigo, em que pesem seus desmandos, sua grave intolerância aos fracassos e sua lamentável queda nos abismos do autocídio, desempenhou com proveito sua missão na terra, pela qual lhe devemos nosso enaltecimento. Mas não nos convém entender que realizamos verdadeiros atos heróicos ou surpreendentes feitos de genialidade entre os homens, por magnitude de sabedoria ou elevada condição de missionário, pois, na maioria das vezes, somos todos ainda mendigos da luz divina, em busca da solvência de pesados débitos do pretérito e do abono de acerbas culpas, apanágios daqueles que muito mal fizeram à humanidade. Por isso, estejamos certos, se algo realizamos é porque somos verdadeiros devedores do bem comum e nada fizemos além da nossa obrigação.
logrando modificar o tema da conversa, falou: Vejo que você já expôs com sinceridade as fraquezas da alma, deixando entrever com humildade os martírios íntimos e intolerável pequenez física e, sobretudo, os opróbrios indizíveis da deficiência genital. São, sem dúvida, os mais importantes açoites que lhe vergastaram o espírito ao longo da jornada terrena, nublando-o de inclementes desgostos. Nossos amigos acertadamente deduziram que foram, entretanto, nada mais que reações reverberadas de um passado não muito distante. Se você nos permite, gostaria de penetrar nesses transatos episódios, a fim de fazê-lo compreender as reais causas que fomentaram tais desvalimentos. Alberto, completamente entregue às sugestões do amigo, anuiu ao convite, na certeza de que sua atuação visava apenas o seu bem, acelerando-lhe a aquisição do necessário equilíbrio. Heitor, ciente de sua função naquele instante, com expressão carregada de amabilidade e modéstia, suscitou-nos a apoiá-lo na tarefa que se iniciava e, dirigindo o olhar para o alto, evocou: Oremos antes ao Senhor do Universo para que nos abençoe o propósito de acelerarmos os passos rumo ao seu amplexo de amor. Proferindo sentida prece, elevando-nos à sensibilidade e favorecendo-nos a percepção da presença do Divino entre nós, iniciamos os trabalhos do dia, agora dinamizados por novo alento, deixando-nos conduzir pela palavra amiga e abalizada do providente seareiro da luz. Com sua incomum sabedoria prosseguiu: Como sabemos, para compreender a vida de um homem e a direção de suas intenções, é preciso retroceder na linha do tempo, em busca das causas que deflagraram e ainda fazem mover as poderosas forças do destino. Por isso é bom que comecemos sua história em um dia perdido em priscas eras, porém ainda vivo e estuante em sua memória, pois o espírito jamais ouvida. Naquele tempo em que as ferocidades de nossas disputas se revolviam pela força da espada e as cruentas lutas nos maculavam de opróbrios. Ódios estupendos se acumulavam, imensos, indissolúveis como rocha em nossos corações, e a bênção da vida se enodoava de sangue de nossos irmãos, a quem deveríamos amar sem restrições. Tristes dias aqueles, cujas rememorações nos suscitam as mais amargas lembranças, e tudo daríamos para varrer definitivamente dos peremptórios escaninhos da memória. Tocando de leve a fronte de nosso companheiro, manipulando o magnetismo hipnotizador com maestria, Heitor o conduzia ao pretérito. Paulatinamente, sua imagem corporal, projetada na tela mental sob nossa análise, modificava-se, deixando-nos entrever a figura de um homem rude e corpulento, assustando-nos pelo contraste com a roupagem física que envergara no presente. Notando-nos o assombro, o Heitor esclareceu: Aqui vemos nosso amigo em uma de suas transatas encarnações, em que se vestia com a personalidade de Zenon Dumont, homem cuja influência estabeleceu uma linhagem de artesãos e escultores famosos na época pela realização de importantes trabalhos artísticos na França, no final da Idade Média e início da Era Moderna. Iniciava ele, nesse então, a árvore genealógica da família Dumont, a mesma que o recebera mais tarde, obedecendo às afinidades que vencem o tempo. Zenon era, de start, um artesão de armas, o mais famoso armeiro da região, cuja a habilidade e perícia, moldando o ferro bruto, produzia
as mais formosas e perfeitas armas da época. Um pictórico vilarejo, emoldurado por tosca vegetação despida pelo inverno, desenhou-se nas linhas ideoplásticas do projetor telecinético, compondo um bucólico quadro, pincelado pelas perfeitas reminiscências de seus registros mnemônicos profundos, vencendo os séculos enquanto nosso benfeitor continuava a nos explicar. Estamos no século XV, em uma pequena aldeia nos arredores de Villasiennes, ao norte da França. Transcorria a Guerra dos 100 Anos, que se aproximava do seu fim, quando franceses e ingleses se engalfinhavam em sangrentos e despropositados combates. Zenon, com seu porte agigantado e seus músculos proeminentes, trabalhados pela força do martelo golpeando a bigorna, era muito conhecido pelos guerreiros da época. Muitos vinham de longe para adquirir suas famosas espadas cujo corte afiado jamais se perdia, e armaduras que reuniam leveza e resistência. Já utilizava na época o aço de cadinho, misturando carvão vegetal ao ferro, conferindo-lhe a dureza próxima dos aços modernos. 3 séculos antes de Benjamin Hustman redescobri-lo. Alabardas, floretes, lanças, punhais, adagas, clavas, escudos, enfim, todo o requintado arsenal de armas brancas usadas naqueles tempos de contendas cruentas, ele materializava em seus fornos de fundição com habilidade escultural das formas precisas. Com seus poucos ajudantes, podia, em curto tempo, armar todo um exército de cavaleiros com as mais perfeitas ferramentas de ferir e matar. Uma fulva cruz flamejando, chamas vivas, subitamente emergiu de suas reminiscências, ardendo no alto de uma grotesca e pequena igreja, e podíamos ouvir, nas minúcias de sua projeção telemental, o crepitar do fogo que se apressava em consumir o símbolo do crucificado na terra. A imagem parecia poderosa o bastante para impressioná-lo, pois de imediato converteu os olhos em poços de lágrimas candentes. Como o quadro demorasse em sua tela mental, Heitor esclareceu-nos. A cruz do Cristo arde, infamante, em sua memória até os dias de hoje, como a lhe exigir o reparo das ações escabrosas do passado e que desperte, enfim, para as luzes do Evangelho, abandonando os hediondos e lutuosos caminhos do ódio. Retrocedamos, contudo, um instante mais para compreender o que se passa. Um céu desbotoado de cinzas paulatinamente se afigurava agora em sua tela mental, nimbado de presságios sombrios, como se feito para encenar horripilante espetáculo. Ele conduzia uma carroça de lenha, sem dúvida para alimentar suas vorazes fornalhas, quando subitamente divisou ao longe copioso novelo de fumaça, alarmando o constrito horizonte de inesperado assombro. Seu semblante se tingiu de sobressalto, sofreando seu animal de inopino, para em seguida chicoteá-lo, atiçando-o na caminhada. A estrada, enlameada pela neve que se derretia, prenunciando o final do inverno, exigia esforço do animal, fazendo-o avançar com vagar, apesar das chicotadas que estalavam forte em seu dorso. Impaciente, deixava enfim o veículo para correr ao encontro da vila, tomado por imenso desespero. Podíamos ouvi-lo trêfego e ofegante, ansiando atingir o seu destino.
Alguns poucos amigos, ocultos pelos arbustos ressequidos das imediações, acorriam assustados ao seu encontro. Não havia a menor dúvida do ocorrido. A aldeia, em sua ausência, havia sido atacada. Os malditos ingleses! Proferiu Alberto entre dentes, oprimido pelo ódio que emergia dos recessos infecundos de seu coração. A cena que agora se delineava em sua mente era estarrecedora. Corpos estraçalhados, atirados por todos os cantos em meio ao fogo que consumia os casebres, completavam o triste cenário. Gritando desesperadamente por Constança, debruçava-se enfim sobre uma mulher com o crânio esfacelado, que adivinhávamos a esposa, trazendo ainda, jungido ao colo, o corpo dilacerado de uma criança, com os cabelos douro encaracolados de sangue vivo. Seus ajudantes, espetados com lanças, agonizavam os últimos suspiros de vida. O filho morto trazia o tórax retalhado de seus lábios abertos, parecia ainda ouvir o grito de socorro, enquanto os olhos esbugalhados se afiguravam fixados em imenso pavor. Gritando, desesperado pela filha que não via, procurava por todos os lados para, em seguida, ouvir de um jovem ferido que os facínoras haviam levado. Os bárbaros a sequestraram para seviciá-la, concluía entre os gritos e grunhidos, em frêmito de execrável fúria e monstruosa indignação, domando-lhe todas as fibras da alma. Ainda desfeito no furor das paixões mais vis que um homem pode nutrir, de joelhos, apertando ao peito a esposa dilacerada, seus olhos fixaram a cruz no cimo de a pequena igreja que tremulava em fogo vivo, irradiando mágico convite ao Evangelho divino. Em meio às caóticas forças do ódio que atiravam em sua alma, um verdadeiro inferno. Parecia ouvir o imo da consciência, o brado divino, convidando-o para o bem, único caminho para que aqueles tétricos espetáculos fossem banidos do planeta. O anseio de paz lhe tomava de assalto a alma, porém a veemência da ira, assenhoreando-lhe de toda a sua capacidade de discernimento, aniquilava a mágica atmosfera que o nimbava, provinda de entidades elevadas, conduídas daquele homem macerado pelas barbáries das mais frementes paixões que assolavam a terra de incontidas maldades. Agora a fulgente sanha dava lugar à consternação e as lágrimas abundavam em seus olhos, desfeitos em imenso burel de desolação. Aquele homem rude era capaz de chorar e lamuriava um vagido ruidoso, feito um animal ferido, entre grunhidos e urros, e logo o víamos, regado por fina chuva que caía espargindo o terrível frio, abrindo as covas para enterrar o que lhe restara da família. Sensibilizados pela chocante cena, podíamos sentir o algor intenso que lhe assolava as costas molhadas, envergado no afã de terminar a penosa tarefa, enrijando-lhe os sentimentos da promessa de cruel vindita. Realmente era um quadro por demais comovente para nossos olhos, compungindo-nos as lágrimas, fazendo-nos recordar que todos, sem exceção, na rota dos séculos, protagonizamos dramas como aquele. Inundava-me o ser do mais sincero desejo de ocultar das lembranças arquivadas para sempre na memória espiritual as máculas do passado assombroso que nos constrita e ainda nos encerra os círculos de selvageria, dificultando-nos a entrada definitiva nas elíseas esferas da paz.
Agradecia intimamente a Deus por hoje já possuir a bênção de pressentir as dores que ainda somos capazes de infligir a outrem, inibindo-nos o potencial de maldade que detemos por automatismo de arraigados hábitos. Emudecidos diante do cenário vivo desfraldado para a nossa análise, ouvimos Heitor continuar com serenidade a descrição do momento evocado. Eis apenas um dos isolados dramas que todos trazemos das tragédias humanas. Se agora o situamos na posição de vítima, não podemos esquecer, contudo, que no palco da vida invertemos constantemente nossos papéis, pois seguramente é a permanente atitude de algoz que nos faz meritórios das mesmas maldades que seríamos igualmente capazes de praticar se ocupássemos aquele momento o lugar de nossos verdugos. Agrada-nos, entretanto, registrar com intensidade o instante do mal que nos é imposto e não de nossos erros, justificando assim todos os nossos equivocados atos de vingança, retendo-nos por tempo indeterminado nos círculos das ações e reações. Eis porque perdoar aos inimigos é o único meio de evadir-se desse conúbio de ódio e dor. E não podemos olvidar que Zenon disseminava com suas armas o propósito de ferir e matar, esquecido de que o Mestre nos asseverou que aquele que com a espada fere, com a espada será ferido. Heitor fez breve pausa para seguir explicando-nos. Nosso amigo, como era de se esperar, não atendeu naquele momento ao apelo sutil das forças superiores da vida que, sensibilizadas pela sua amarga experiência, convidaram-no aos caminhos do bem. Envenenado pelo fel da própria cólera, enseguecido pelo ódio, passou a alimentar impetuoso desejo de vingança. Reergueria sua oficina e construiria as mais terríveis armas, a fim de liquidar com os seus atrozes inimigos. Atraiu com isso a atenção de formidandos acólitos das sombras, mercenários do mal, movidos pela mesma ira de retaliação. Espíritos inditosos que, encampando a vingança em monodeísmo e advogando a própria causa, faziam-se piores do que seus próprios algozes, protagonizando a destruição em massa. Consorciando-se-lhes por identidade de intenções, colocou sua inteligência e habilidade a serviço de seus nefandos propósitos, sem compreender que a parceria trar-lhe-ia graves danos ao destino, comprometendo-lhe a felicidade por longos anos. Empenhado ativamente na ideia fixa, guiado pelos cicerones das trevas, terminou por desenvolver realmente o mais admirável e funesto instrumento de guerra daqueles febrecitantes dias, e que dominaria os campos de batalhas pelos próximos séculos. Zenon, queridos irmãos, inventou nesta época o canhão. Realmente podíamos vê-lo agora em sua tela mental, empenhado na confecção de uma grande peça de ferro fundido, à semelhança de um longo cilindro. Em um leve gesto da destra de Heitor, Alberto, sem conseguir ainda deter o fluxo das emoções afloradas em profusão, tornou parcialmente a superfície da consciência emerso do sono hipnótico, perfeitamente ciente do que vivenciara e emudecido pelo êxtase das insofreáveis recordações, colocava-se atento às palavras magnetizantes de Heitor, que continuou a ler nas páginas vivas do passado. Embora a história não tenha registrado o seu nome, Zenon pode ser considerado de fato o criador do canhão. No século em que se desenrolavam as cenas vivas sob os nossos olhos, já se conhecia a pólvora trazida da China,
que então era utilizada em um instrumento rudimentar, a bombarda, construída com tiras de ferro presas por aros, da mesma forma como se fazem os tonéis. Através de pequeno furo, o ouvido, se introduzia um bastão de metal ao rubro, inflamando a pólvora, depositada no seu fundo, que, explodindo, arremetia pedras nos inimigos. Zenon transformou esse primitivo instrumento em uma única e resistente peça cilíndrica fundida em ferro. Substituiu a haste em brasa pelo prático e rápido mecanismo do pavio e as pedras por esferas de ferro perfeitamente ajustadas ao calibre da boca do canhão. Acomodou ainda a pólvora em pacotes de panos já prontos, a fim de agilizar a recarga, e instalou a peça sobre grandes rodas de carroça, facilitando seu rápido transporte. Como podemos deduzir, nosso amigo aumentou a eficiência da rudimentar bombarda, transformando-a no canhão, de prático uso em assaltos rápidos, popularizando-o como a mais formidável arma de guerra de seu tempo. E com exaltado orgulho passou a se gabar como sendo o criador desse fantástico instrumento de destruição. Tornando-se famoso em sua época, dedicou o resto de sua vida à fabricação exclusiva de canhões, armando incontáveis exércitos e navios de combate. E, de fato, os franceses venceram os ingleses na decisiva Batalha de Castillon, pondo fim à Guerra dos 100 Anos, graças aos seus poderosos canhões, consolidando sua vingança. Estava inaugurada a Guerra Moderna, meus amigos, e os enfrentamentos humanos nunca mais seriam os mesmos. Eis onde se posicionou o nosso estimado Alberto. Transformou-se no pai das armas de fogo e comprometeu-se com as guerras, algemando-se ao peso de grandes responsabilidades e associando-se aos maiores dramas que o homem de nossa era pôde engendrar para si mesmo. Compreendíamos naquele instante, com a lucidez que a lógica da vida nos ensina, os fundamentos das culpas de Alberto, relacionadas ao uso do avião na guerra, mas não era ainda a hora de entretecermos considerações a esse respeito, pois o benfeitor, consternado diante das amargas recordações, prosseguiu. Conquistando significativa fortuna com o comércio de seus admiráveis canhões, Zenon estabeleceu-se em um pequeno castelo em Valenciennes, onde constituiu outra família, fundamentando de fato a genealogia dos Dumont, sempre em contendas com aqueles que lhe invejavam as regalias conquistadas na corte dos nobres. Terminou por morrer em luta contra salteadores que lhe invadiram a residência, atraídos pela grande riqueza acumulada. No plano espiritual, como era de se esperar, precipitou-se nas regiões excruciantes que retêm aqueles que, após a morte, encontram-se com o próprio ódio que transportam na alma. Enlameado com o equivocado escopo das vítimas que empreendem a maldade para fazer valer a própria justiça, ainda insaciável no desejo de honrar os familiares barbaramente assassinados, juntou-se de fato a pleiade de justiceiros das trevas, com os quais já se achava unido, transformando-se naquilo que realmente pretendeu durante toda a vida, o grande vingador, em grave rebeldia contra as leis divinas do amor. Como não interrompemos, ele acrescentou, ovacionado pelas hordas de espíritos guerreiros que desde as regiões infernais
no mundo espiritual inferior já o admiravam, foi condecorado com o ignominioso título de Senhor dos Canhões, consorciando-se com suas execráveis intenções, se fez presença altaneira nas plagas dantescas. Respeitado e disputado pelos asseclas das sombras, o conselheiro de guerra dos déspotas dos exércitos umbralinos. Um nome desconhecido dos homens, mas que se fundamentou como um fanal das batalhas no mundo dos espíritos, promovido a general das trevas, e se mantém na memória dos protagonistas da destruição, grafados nos proscênios sinistros que o tempo teima em não olvidar, eivando de ódios e dores o escoar dos séculos, até que transformemos nossa residência planetária em estância de paz e reduto dos mansos. Alberto suspirava profundamente, ouvindo as claras digressões de Heitor que seguiam. Por anos perambulou o infeliz pelos escabrosos caminhos de guerra, espargindo devastação e lamento em torno de seus passos. Continuou no plano espiritual, movendo atroz perseguição aos detestados ingleses, até o dia em que, extenuado, enfastiou-se de tanta vindita, atordoando-se com o tédio das maldades sem objetivo. Desejou com sinceridade evadir-se dos sangrentos campos de lutas infindas, libertando-se dos pungentes dramas que pareciam não ter fim, quando então se fez permeável aos convites de Constança, a antiga esposa, que jamais o abandonara e, mesmo habitando plano superior, tudo fazia para resgatá-lo dos báratros sombrios. Respondendo ao apelo feminino e aflito por reencontrar-se com a amada que o incitava com promessas de uma vida feliz, o Senhor dos Canhões dignou-se então se curvar diante das forças superiores da vida, suplicando por caminhos outros de paz, por onde palmilhar sua alma extenuada de dores. A cruz do Cordeiro finalmente reluzia em sua memória e um longo passado de batalha se findava. Entregou-se, enfim, aos propósitos do Cristo, terminando por convencer-se de que a intercessão divina é possível ainda que para os sequazes da impiedade. Ao desfazer, contudo, os véus do ódio que lhe conspurcavam o coração, sua consciência foi assaltada por culpa imensa, um remorso indizível, reconhecendo-se o responsável pela atrocidade das guerras que devastavam a casa planetária. Aflitivo pesar lhe sobrepujava toda a capacidade de acalmar a alma, onde ainda fervilhava a vileza das imensas crueldades disseminadas e reverberava a dor dos inimigos, semeada nos campos das paixões insofreáveis das sevícias. Tinha imensa sede das blandícias de uma prece, ainda impossível de verter do coração insensibilizado na rudeza das mais vis atrocidades subhumanas de que se habituara a alimentar. Suas mais santas aspirações espirituais, suscitadas pela esposa, estavam sepultadas sob o guante de abjetas adversidades. Um único caminho estendia-se-lhes aos pés: entregar-se ao sacerdócio, renegando tudo que a vida podia brindar-lhe de prazeres dos quais não se julgava mais merecedor. Demonstrando com o olhar que tudo compreendia, Alberto silenciava. Permanecemos atentos a ouvir as elucidações de Heitor. A paz almejada não tinha preço
e cercear a consciência denegrida nos limites da renúncia monástica, refinando a alma empedernida nas sacrossantas libações da teologia, era a única forma de aplacar as imensas chagas abertas no espírito. Implorou assim a direção da vida, o ingresso nas lides sacerdotais, e a vida complacente respondeu, proporcionando-lhe a experiência requisitada, acomodando-o nos infinitos ensejos que sobejam na lei para a redenção do espírito caído. Ainda que, anelando o retorno à família, Constança, abdicando-se por amor e ciente de que não poderia desfrutar das felicidades celestes sem compartilhá-las com o companheiro, segui-lo-ia no ministério religioso, a fim de fazer-lhe companhia à desdita, na esperança de conquistarem juntos os páramos luminescentes que vislumbrava. Mais tarde, quando a paz tornasse a visitar-lhes o coração e depois de reedificada a alma, tornariam a se reencontrar, objetivando a reconstrução do lar há tanto tempo desfeito. E enfim concluiu: em meados do século XVII, ambos partiram para nova aventura terrena, sob o beneplácito dos condutores espirituais e sob os olhos misericordiosos do Cristo, balsamizados por sacrossantas esperanças e agradecidos à providência divina que jamais nega oportunidades de regeneração às ovelhas perdidas.